Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Me levanto agora contra todo tipo de enfermidade física e emocional e declaro, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Todo dardo inflamado do maligno contra a mente dessa pessoa, contra suas emoções, contra a sua vida, o seu propósito, tudo aquilo que queira pará-la, tudo aquilo que queira desanimá-la, eu repreendo no nome de Jesus e eu te peço, cobre ela, sua casa, com teu precioso sangue. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Apresentamos nossa vida a Ti, tudo que está ligado a nós e pedimos, ó Deus, coloca a Tua mão, abençoa, libera das Tuas promessas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Em dias maus que temos vivido, precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo de resiliência. Você quer alguém que realmente foi duro, foi forte, foi uma fortaleza diante de tantas contrariedades? É só olhar para Jesus. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 12, olha que passagem tremenda. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Esse verso 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Se você olhar para Jesus, você vai ver que ele enfrentou muita, mas muita coisa. Ele experimentou uma enorme pressão, ele era criticado constantemente, ele era incompreendido, havia exigências constantes sobre sua vida. Ele tinha pouca privacidade e havia pessoas que estavam tentando matá-lo constantemente. E Jesus permaneceu resiliente, firme no seu propósito. Deixa eu lhe dizer, assim como Jesus, você também não pode jogar a toalha. Você também tem que ficar firme no seu propósito, porque Deus tem coisas grandes e poderosas na sua vida. E eu quero dar aqui hoje cinco segredos da resiliência de Jesus. E o primeiro segredo da resiliência de Jesus, quando você está sob estresse, sob pressão, lembre-se do quanto Deus te ama. Esse é o antídoto para o estresse. Deus te ama. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem coisas grandes para você. Então, eu posso estar sendo atacado, eu posso ter sido traído, eu posso ter me decepcionado com os homens, eu posso ter visto o que eu não gostaria de ver. No entanto, eu sei que Deus me ama. Tem duas coisas que todos os dias nós devemos lembrar. Somos indignos, mas Deus nos ama. Somos indignos, mas Deus nos ama. O seu amor, a sua graça, o seu favor por nós é incondicional. Deus te ama. Deus te ama. Ou seja, quando você estiver enfrentando o dia mau, lembre-se, Deus me ama. E se Deus te ama, você acha que Ele vai te abandonar? Se Deus te ama, você acha que Ele vai deixar de escutar a sua oração? Você acha que Ele vai deixar de reparar nas lágrimas que você tem derramado?
na presença dele, aos pés dele? Você acha que você está largado nesse mundo, abandonado, esquecido por Deus? Não. Deus te ama. E quando Jesus estava indo para a cruz, ele via o seu rosto e o meu rosto. E ele não desistiu do seu propósito porque nos ama. Não pense que você não é amado por Deus. Está enfrentando inimigos, perseguições, inveja? Tem gente que tem aprontado para você? Ei, Deus te ama. Não é porque você está vivendo isso que Deus virou as costas para você, ou que Deus agora não te ama mais, ou que você está sendo ignorado por Deus. Lembre-se, Deus me ama. Posso estar enfrentando tudo isso, mas Deus me ama. Deus me ama e Deus está comigo. E certamente eu vou vencer, porque Ele me ama. O segundo segredo de Jesus na resiliência é que na vida de Jesus, ele sabia quem ele era. Em muitas passagens, Jesus disse, eu sou. Eu sou. Ele sabia quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos? Será que sabemos que somos filhos de Deus? A Bíblia diz em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você é filho de Deus, você tem que saber quem você é. Você acha que o diabo vai lhe vencer? Você acha que o inferno vai lhe vencer? Você acha que esse sistema vai lhe vencer? Não. É por isso que o segredo de Jesus é que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é. Eu sou um filho de Deus e eu vou vencer isso. Eu sou um filho de Deus e eu tenho armas espirituais. Eu tenho a oração, eu tenho o jejum, eu tenho a palavra profética, eu tenho armas espirituais. Eu sou um filho de Deus e eu não vou ser envergonhado. Eu sou um filho de Deus e a presença de Deus está na minha vida. Eu sou um filho de Deus e o Espírito Santo habita na minha vida. Você tem que saber quem você é. E se você ainda não é um filho de Deus, você tem que entregar sua vida para Jesus. Você tem que dizer para Ele, Jesus, eu entrego minha vida a Ti, somente a Ti. Jesus quer uma exclusividade. Jesus, Ele quer uma exclusividade. Ele quer que você se renda. Ele quer que você se renda para que Ele lhe dê poder de filho. E quando você receber poder de filho, você vai receber autoridade também sobre demônios. Você vai receber autoridade sobre o mundo espiritual que luta contra você. Terceiro, a terceira, eu posso dizer, chave de Jesus para a resiliência, para poder vencer as pressões e aqueles que estavam tentando a todo momento destruir ele, Jesus não se importava com a opinião dos outros. Eu não sei por que nós nos importamos tanto. Sabe, eu sei que no tempo de redes sociais, no tempo onde as notícias, elas caminham numa velocidade incrível, nós temos que ter cuidado para não fazer disso a nossa vida. Nós temos que ter cuidado para não ficar refém da opinião de todo mundo. Vai ter gente que vai gostar de você e gente que não vai gostar de você. Tem gente que vai lhe amar e gente que vai lhe odiar. Tem gente que vai se aproximar e tem gente que vai tentar tirar. Na vida, nós não podemos viver como reféns do que os outros estão pensando a nosso respeito. Viva a sua vida para agradar a Deus. Jesus não se importava, sabe, de fazer algo diferente da religião da época, porque ele sabia que ele veio para agradar ao Pai. Quando ele se dirigia ao céu, ele se dirigia ao Pai. Ele não se importava com o que as pessoas pensavam. Chamavam ele de falso profeta, chamavam ele de agitador, chamavam ele de falso mestre. Enfim, Jesus era a todo momento atormentado. E mesmo assim, ele permanecia curando os doentes, ensinando uma boa palavra, estando no meio das pessoas. Ele não se importava, sabe, com o que os outros estavam pensando dele. Por que a gente se importa tanto com o que os outros estão pensando da nossa roupa, o que os outros estão pensando do que nós estamos fazendo, o que os outros estão pensando daquilo que a gente está fazendo? Eu vou lhe dizer uma coisa, se dependesse dos outros, eu não fazia nada na vida.
Se dependesse dos outros, eu não teria vindo para São Paulo. Se dependesse dos outros, eu não estaria na televisão. Se dependesse dos outros, eu não estaria aqui hoje diante de vocês. Se dependesse dos outros, eu nunca iria ter saído daquela cidade de 30 e poucos mil habitantes. Nós precisamos caminhar por uma palavra de Deus. E não caminhar, sabe, para agradar A, para agradar B. As pessoas querem que a gente exponha a vida da gente diante dos outros. Não é assim. Você precisa ter uma vida privada, você precisa ter descanso na sua vida, você precisa viver uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida com seus filhos, uma vida com seu cônjuge, uma vida, sabe, longe dos holofotes e sem buscar agradar a todos. Uma quarta chave, um quarto segredo de Jesus é que Jesus, ele não se comparava e não ficava copiando os outros. Hoje as pessoas se comparam. O outro tem, eu não tenho, o outro faz, eu não faço. Eu preciso fazer isso para ter o que o outro tem. E às vezes copiando, sabe? Copiando. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos que ter cuidado para que a nossa vida, ela não seja uma réplica barata de uma outra fonte. Se não for a fonte divina, não é o melhor caminho para você. Você é você, Deus deu um projeto original para você. Você vai viver o extraordinário, você vai liberar o potencial quando você viver na originalidade do seu propósito. Talvez você não se encaixe em muitos lugares, você não se encaixe em muitos grupos, você não se encaixe em algumas rodas. No entanto, Deus vai te usar e vai te usar do jeito dele. Você vai fazer talvez uma coisa totalmente diferente, você vai ter uma ideia disruptiva, uma mentalidade disruptiva e não vai ser compreendido por todos. No entanto, você só se compara com o plano de Deus para a sua vida. Você só copia o plano de Deus. O restante, você simplesmente deixa eles viverem a vida deles e você vive o que Deus tem para a sua vida. Jesus não se comparava a ninguém. Jesus, ele vivia o plano de Deus aqui nessa terra. E o quinto segredo da resiliência de Jesus é que ele conhecia o seu chamado. E quando você conhece o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra, sabe, você para de ficar perdendo tempo com coisas bobas. Porque você sabe que Deus lhe chamou para aquilo e é aquilo que você vai fazer, independente de gostarem ou não, independente de você ter vários aplausos, independente de você ter elogios ou de você ter crítica. Você sabe o seu chamado. Não largue o seu chamado, não largue o propósito de Deus na sua vida. Sempre vai haver contrariedades. A Bíblia diz: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, tem gente para todo lado. Mas nós precisamos nos manter firmes no nosso propósito. Quem está me ouvindo nesse momento e largou o seu propósito? Deus manda dizer para você: você cometeu um erro de largar o seu propósito. Está na hora de você reativar aquilo que Deus colocou na sua vida, reativar teu dom, reativar teu chamado, reativar teu destino, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não abandona o que Deus te deu. Ergue como bandeira o que Deus te deu e não importa se vão ficar com o nariz torto, não importa se vão ficar lhe invejando, sempre vai incomodar alguém, mas você tem que se manter firme no que Deus colocou na sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu espero que essa palavra tenha mexido com você. Seja resiliente como Jesus, ele é o nosso modelo e certamente, assim como ele venceu, nós venceremos. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução para você. Estamos hoje no 10º dia do nosso propósito de 33. Amém? 10º dia do nosso propósito. E eu gostaria que você fizesse o seu ato profético agora, compartilhando essa oração com 7 pessoas. Faça como um ato profético. Compartilha com 7 amigos, com 7 grupos. Manda para 7 pessoas. Você que tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais essa oração e que Deus te abençoe poderosamente e abundantemente. E eu quero nesse momento dar 2 testemunhos. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo aqui, presta atenção ao que Deus está fazendo. Cíntia, comecei a ouvir as orações porque o meu pai me enviou no WhatsApp. Achei estranho porque ele odiava tudo ligado à religião. Fiquei interessado e gostei. Escuto antes de ir para o trabalho e quando chego, e isso me modificou.
Há 10 anos eu sofria com a síndrome do pânico. Não ficava à noite sozinha. E em uma das suas orações, o profeta repreendeu isso. E por incrível que pareça, ontem dormi sozinha e já pensando e desesperada, com medo de ter crises, foi incrível, não senti nada. Estou feliz e curada da síndrome do pânico. Deus é fiel. Você não está em qualquer lugar. Você está num lugar de poder. As orações têm poder. Você está num lugar de poder. E a Helena mandou o seguinte testemunho para nós, profeta, na oração de quinta, o Senhor falou que Deus estava curando pessoas com alergia nos olhos, e desde que acordei estava lacrimejando e ardendo o olho direito. Estava no trabalho já me programando para ir ao pronto-socorro. Tomei posse da sua oração e fui curada na hora, para a glória de Jesus Cristo. Deus é fiel. Quantas coisas extraordinárias estão acontecendo aqui. Quantas coisas lindas Deus está fazendo através da oração. Por isso, não para de orar. Não para de orar. E me ajude a compartilhar. Porque Deus não une pessoas, une propósitos. E se você perdeu a minha live profética das 9 da manhã, depois você assista. Porque eu falei sobre o profético e a identidade de filho de Deus. Como as duas coisas precisam estar relacionadas para que você viva o propósito divino. E você que me acompanha na televisão, se não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora, para que você participe de todas as nossas orações, lives proféticas, e você venha viver o plano de Deus para a sua vida. E se você quer adquirir nossos livros, nós temos hoje mais de 16 livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um livro extraordinário que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Existe uma unção que se chama Unção do Rompedor. E essa unção levou Davi ao trono. Top 100 sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a ter uma base sobre os seus sonhos. Não vai dar a interpretação completa, porque sempre você vai precisar do Espírito Santo para interpretar seus sonhos. E esse livro aqui eu falo sobre os sonhos, um dos canais mais incríveis de Deus, falar com o homem. Você pode adquirir todos os nossos livros pelo nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Vai lá no meu site. Eu estou na TV Bandeirantes de segunda a domingo, de domingo a domingo, e estou também na Rede TV todo sábado às 10 horas da manhã. Deus me deu essa missão e eu estou sendo fiel a essa missão, e eu sei, Deus prometeu sempre me abençoar e Ele tem me abençoado em vários sentidos, para que eu continue sendo usado por Ele e também podendo dar um bom testemunho nessas emissoras de pagar certinho, de fazer as coisas certas. E eu sei que através de tudo nós pregamos. Nós não pregamos só com palavras, nós pregamos também sendo corretos, sendo íntegros, sendo verdadeiros e genuínos. Amém? Eu deixo essa instrução para você dessa palavra e quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários a tua emergência, certo? Coloca aqui nos comentários a tua emergência. Qual que é a tua emergência? Coloca aí nos comentários para que eu possa estar orando por você e apresentando você diante de Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão
e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessas lindas no Salmo 91. Que coisa extraordinária. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Espero que você já tenha feito seu ato profético compartilhando com 7 pessoas. Se não fez, depois no fim da oração você faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue agora cada família. E nós oramos, mostra-nos misericórdia, Senhor. Nossa causa é uma emergência. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração em favor da família, em favor da saúde, em favor das finanças, em favor do ministério, em favor do chamado, do propósito, do destino. Pessoas, meu Deus, que possam estar enfrentando dias difíceis, dá para elas o poder de resiliência, dá para elas o poder de permanecerem firmes, fortes como uma fortaleza. Senhor, fortalece todo aquele que está fraco, todo aquele que está desanimado, todo aquele que está enfrentando tensões, perigos, todo aquele, Pai, que está com as suas emoções desgovernadas e que precisa de um auxílio, precisa, Senhor, de uma paz, de uma alegria. Senhor, que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que essa paz entre agora na vida dessa pessoa. A paz entre na casa dela, a paz entre no ambiente, a paz entre no escritório, a paz entre lá, Senhor, aonde essa pessoa está, no bloco cirúrgico, aonde ela está, Senhor, que a paz de Deus entre agora, que a presença de Jesus Cristo se faça presente em cada lar agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. E aquele que quer se tornar filho de Deus hoje e que está dizendo: Jesus, eu acredito em Ti. Jesus, eu coloco a minha esperança em Ti. Todo aquele que está invocando o nome do Senhor nesse momento, que receba o poder de filho de Deus agora, que tenha seu nome escrito no livro da vida. E eu declaro em nome de Jesus, vai haver salvação na vida dele e em toda a sua casa. Está escrito na palavra: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero profetizar salvação em toda a tua casa. O nosso Deus, ouvindo a emergência que cada homem, mulher, jovem está fazendo nesse momento, pedindo para que o Senhor intervenha na sua casa, salve seu lar, salve os seus, até aqueles, Pai, que o ridicularizam, aqueles que o perseguem, aqueles que o invejam. Salva eles, Pai, com o teu poder e com a tua graça. Nós oramos agora para que o poder de Deus seja liberado e que toda enfermidade seja esmagada, toda dor seja esmagada, toda enfermidade, todo mal, toda alergia, todo câncer, toda dor nas juntas, todo problema nas vistas. Eu quero declarar saúde e que você receba saúde pelo teu filho que não está nessa oração, que você receba saúde pelo teu marido que não está na oração, que você receba saúde pela tua esposa que não está na oração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos para que milagres de Deus sejam liberados. Em nome de Jesus Cristo também oro para que grandes portas de grandes negócios, de grandes oportunidades surjam na vida de cada homem que é empreendedor, mulher que é empreendedora. Senhor, essa pessoa que está com documentos trancados, que precisa de liberações, que precisa que alguém assine. Senhor, nós te pedimos, libera, Pai, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está trancado, documentos que estão trancados, matrículas que estão trancadas, contratos que estão trancados. Eu quero declarar, liberar uma palavra, está sendo liberada agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo o teu povo e eu declaro paz e prosperidade a todos eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida abundantemente e poderosamente. Se você puder, assista a minha live das 9 da manhã. Assista a minha live das 9 da manhã. É algo profético que Deus colocou no meu coração e eu estou obedecendo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um forte abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O Senhor está na frente da nossa vida e certamente teremos vitória. O Senhor é Senhor dos exércitos, é Jeová Tsebaô. Sim, confiamos em Ti e o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, confiamos em Ti, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa. Tudo que temos,
tudo que somos está ligado a Ti. Libera do Teu favor, das Tuas bênçãos. Entregamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo, Senhor, que precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Guarda-nos, Senhor, protege-nos a nós e a todos da nossa casa. E eu apresento diante de Ti, Pai, o pedido de oração de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. Aqueles que estão pedindo em favor da sua família, aqueles que estão pedindo uma intervenção na sua causa, na sua situação, aqueles, meu Deus, que estão, de alguma forma, Senhor, atrapalhados nas suas finanças, que precisam de um milagre financeiro, de uma porta aberta, precisam, Senhor, de uma resposta. Nós oramos e apresentamos essa vida diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Oramos também para que entre salvação nessa casa e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, traga um avivamento dentro do lar de cada pessoa que está orando junto conosco. Também oro, Senhor, para que essa pessoa que está sobrecarregada, que está com muitas responsabilidades em cima dela, essa pessoa que se sente cansada, exaurida, Senhor, que nesse momento ela receba um frescor do Espírito Santo, que a unção de Deus venha sobre ela, capacitando ela, renovando a vida dela, renovando a sua alma, no nome de Jesus Cristo. E desde já, damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque Ele vive. Deus te abençoe. Paz e prosperidade para você. Eu quero começar essa oração glorificando o nome do Senhor Jesus e também compartilhando um testemunho com você, o testemunho da Solange. Ela escreveu assim: hoje eu venho compartilhar o meu milagre. Jesus me curou da tireoide. Durante 8 anos estive em tratamento, mas para a honra e glória de Jesus Cristo estou curada. Não estou mais tomando a medicação, comecei com 7 comprimidos e hoje a médica confirmou pelos exames apresentados que não preciso mais dos remédios. Gratidão, que Deus continue te abençoando grandemente. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo pode intervir na tua causa. Esses dias eu fiquei tão feliz, uma irmã veio trazendo uma menininha, acho que já estava com uns 3 aninhos, e ela disse: eu acompanho você desde que você começou aqui no YouTube. E essa menina que eu estou carregando aqui, ela é um milagre de Deus, eu não podia engravidar. E através de uma palavra liberada numa oração, eu estou aqui para mostrar ela para você. Eles vieram lá do Maranhão, se não me engano, e o sonho dela e do marido era mostrar para mim a criança, fruto do milagre, fruto do poder, do extraordinário do nosso Deus. Eu quero dizer para você que Deus faz muito além do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Eu me sinto feliz e alegre ao mesmo tempo por tantas coisas que Deus tem me permitido ver. Até aqui Ele tem cuidado de nós. Ebenezer, o Senhor tem estado conosco. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra, porque é uma palavra profética para a sua vida. Tem coisas que a gente não pode esquecer. E uma delas é: a escuridão prevalece na ausência da luz. A escuridão prevalece na ausência da luz. Como assim? Se você não buscar a Deus, se você não buscar a presença do Senhor na sua vida, o mal toma conta. Agora, se a luz manifestar, qualquer tipo de escuridão se rende. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para vencer a escuridão, precisa de luz. Quando a luz não é manifestada, a escuridão governa. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez foi: haja luz. Deus criou os céus e a terra e Deus liberou uma palavra: que haja luz, para que a escuridão não governasse mais. Aonde há luz, a escuridão não pode mais governar. E por que eu estou falando isso? Esses dias chegou um rapaz para mim e disse assim: a minha vida
está de ponta cabeça. Tudo deu errado na minha vida. Minha vida tem sido uma vida de tropeços, de erros e de coisas que eu me arrependo de ter feito. E ele me perguntou, o que eu faço para mudar minha vida? Eu já estou seguindo as suas orações, mas a minha vida está muito desgovernada. E eu disse a ele, você precisa se arrepender. A Bíblia diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você está precisando que Deus sare a tua terra. Até hoje você tem plantado injustiça, até hoje você tem plantado más decisões, até hoje você tem feito coisas sem o Senhor. É por isso que a sua vida está desse jeito. Porque eu sabia para quem que eu estava falando. Ele era uma pessoa que teve muito sucesso, teve muito recurso nas mãos dele, muita coisa passou nas mãos dele. No entanto, quando o homem caminha sem Deus aqui nessa terra, a escuridão governa. A partir do momento que a luz acende, e a luz só vai acender pelo arrependimento, a luz só acende pelo arrependimento, a luz só brilha no caminho pelo arrependimento. Aí então, quando há o arrependimento, Deus sara a terra. Eu disse para ele, se você fizer isso, Deus vai sarar a tua terra. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Você tem que entender, essa palavra é para toda pessoa que está me ouvindo. Talvez a tua vida esteja como a vida desse rapaz. Uma vida totalmente desorientada. Uma vida onde a escuridão tem prevalecido. Por causa da ausência da luz. Mas se você se converter a Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida para sempre. E a conversão é quando você se arrepende de ter andado longe de Deus. E o arrependimento, quando ele é um arrependimento genuíno, verdadeiro, a pessoa não quer mais voltar para o erro. Porque eu vejo pessoas que se arrependem, mas se arrependem, sabe, até um certo tempo, podemos dizer. Porque chega as tentações, chega a velha vida, os velhos amigos e ela cede. Sabe por quê? Porque o arrependimento não foi genuíno. Não foi uma entrega total a Deus. Quando existe uma entrega total, um arrependimento genuíno, a pessoa não quer mais voltar para aquela vida. Porque ela acendeu a luz. Ela acendeu a luz, ela provou do manjar celestial, ela provou de Cristo na vida dela, e agora ela quer a luz de Jesus Cristo no caminho dela. Por isso, vença a escuridão acendendo a luz, se arrependendo, se voltando para Deus, e Ele vai sarar a tua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que é uma verdade que a gente não pode esquecer, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu quero falar uma coisa para você e isso pode lhe chocar. Sem amor, você já perdeu tudo. Então não importa se você tem dinheiro, se você tem dons, se você tem talento, se você é uma pessoa influente, sem amor você perdeu tudo. Porque é isso que a Bíblia diz. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então não importa se você é bilionário, se você é milionário, se você é grande, se você é poderoso ou poderosa, ou se você é uma pessoa influente. Sem amor, você perdeu tudo. Sem amor, você perdeu tudo. Isso é uma coisa assim muito séria que eu estou falando. É por isso que nós precisamos estar perto de Deus. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós estamos ligados a uma fonte. E quando você começa a amar a Deus, não tem como você odiar as pessoas. Quando eu ouço alguém que diz que odeia fulano, que não gosta, que não suporta
Uma pessoa que está precisando se aproximar de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, você passa a amar as pessoas. Você ama até teus inimigos. Você ama até os teus críticos. Você tem compaixão das pessoas. Então, alguém está lá, sabe, te massacrando. A pessoa está pisando em você. A pessoa está falando tudo que é besteira contra você. Você não consegue odiar ela. Porque você está ligado numa fonte de amor. Sem amor, você perdeu tudo. Não importa o tanto que você tiver, sem amor, nada do que você tem pode te sustentar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que o amor é o maior dos dons. Que o amor, ele é mais do que a profecia. Ele é mais do que a revelação. O amor, sem o amor eu nada seria. Sem o amor você perde tudo. Sem o amor você não consegue se realizar com nada. Sem o amor se perde tudo. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você: Deus está empenhado em trabalhar além da sua maior oração e do seu maior sonho, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo está na minha vida. Isso significa que Deus está comigo. E isso significa, então, que Deus está trabalhando, sim, na minha maior oração e no meu maior sonho. E está trabalhando, sabe o que me impressiona disso? É que Deus está trabalhando muito mais do que a minha maior oração. Ou seja, estou pedindo coisas grandes, estou pedindo coisas do tamanho do céu. Deus tem coisas ainda maiores preparadas para a minha vida. É por isso que em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então eu estou pedindo uma determinada coisa para Deus. Deus tem coisa melhor ainda preparado para mim. Quando você busca a Deus, Deus tira o bom do teu caminho e coloca o extraordinário no teu caminho. Deus está fazendo exatamente isso. Deus pode estar fechando a porta do bom, pode estar cancelando o contrato do bom, pode estar tirando o relacionamento que você achava que era bom e vai colocar na tua vida o extraordinário. Pega essa palavra. Aleluia, agora você tem que dar um aleluia aí bem forte. Escreve aí nos comentários: Deus está colocando o extraordinário no meu caminho, na minha vida. Amém? Deus pode estar tirando você do bom para te colocar diante do extraordinário. É essa palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Escreve aí nos comentários com toda a fé. E você que me acompanha pela televisão, vai lá no meu canal do YouTube, assiste a oração às 6 horas da manhã comigo, certo? Você que me acompanha na televisão, vai lá no meu canal do YouTube e escreve lá nos comentários: Deus está trazendo o extraordinário para a minha vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, uma palavra de bênção. E eu sei que coisas boas vão começar a acontecer na sua vida a partir de hoje, porque você está crendo que Deus vai fazer coisas muito maiores e muito melhores em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus e Sonhos, livros extraordinários que vão te abençoar e vão ajudar você a compreender sobre as coisas de Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Kingdom, você tem a oportunidade. Inclusive, essa semana eu trouxe o encerramento de uma série de mensagens, Como Reconhecer a Voz de Deus. Nós estamos no módulo de discernimento da voz de Deus. Entre para esse treinamento e experimente uma mudança extraordinária na tua vida. Sabe por quê? Porque eu não falo do que eu ouvi falar. Eu falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vivo. Você conhece a minha história. Você sabe tudo o que Deus fez na minha vida. E eu quero convidar você a viver uma jornada de transformação. Por isso, vá no meu site, se torne um aluno da academia, você não vai se arrepender. E amanhã
Nós vamos ter culto às 9 horas da manhã na nossa igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Vou começar a transmissão a partir das 9h30. E às 18 horas nós vamos ter a Noite da Confirmação, na minha sede profética, em São Paulo, na Barra Funda. Uma parte das vagas do meu auditório está reservado para quem é aluno da Academia Kindle, certo? Inclusive, alunos da academia podem entrar em contato conosco para fazer a tua inscrição. Agora, você que não é aluno da academia, também tem algumas vagas que a gente deixou reservado para pessoas que não fazem parte da academia, ao público geral, certo? Só tem um detalhe, é por ordem de chegada. Então não fique triste com a gente se você chegar lá e não tiver mais lugar, certo? Os portões vão abrir às 16h30. Não perca essa oportunidade de estar com a gente, vai ser incrível. Vou transmitir online também, a partir das 18 horas. A oração da noite no domingo está sendo diferente, certo? E eu acredito, Deus está fazendo coisas novas aí. Deus está fazendo coisas novas aí. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E se você quer saber o endereço da minha sede profética na Barra Funda, é só ir lá no meu site. Está lá o endereço, ok? Salmos 91 diz assim: E enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pega o link aí e manda para os teus amigos, no grupo do WhatsApp, nas tuas redes sociais, compartilhe. Não seja o tipo de pessoa que só sabe receber. Seja uma pessoa generosa, plante, Deus vai te abençoar. Aprenda a plantar uma oração na vida de alguém. Manda para alguém porque Deus vai te abençoar por isso, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, a tua necessidade, ou até mesmo se você tem alguém próximo de você que está doente, está precisando de uma palavra. Sabe que às vezes a gente pensa que depressão não é uma coisa séria, mas depressão é uma coisa muito séria. E tem muitas pessoas que pararam de trabalhar, pararam de conviver com outras pessoas por causa de uma depressão. E eu sei que Deus tem o poder de levantar essas pessoas que estão caídas. Por isso, compartilhe essa oração com ela, coloca o nome dela aqui para nós orarmos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa, visita a sua casa, a sua família. Eu oro por toda pessoa que está por terra, abatida, desanimada, que não tem forças para levantar. Senhor, eu oro para que o Senhor visite a vida dela agora e toque-a com teu poder, dá forças sobrenaturais, para que ela saia de toda a situação difícil, para que ela saia, Pai, de toda a luta, de toda a batalha na sua mente. A minha oração, Pai, é para que tudo aquilo que oprime pessoas, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que pesa sobre pessoas, saia no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, por todo aquele que está numa situação difícil, que está amarrado espiritualmente, amarrado por uma situação, amarrado por um problema. Eu oro para que as amarras espirituais sejam cortadas agora, no nome de Jesus Cristo. Até mesmo pessoas que estão num vício, que não estão conseguindo largar um vício, não estão conseguindo sair de um caminho errado, não estão conseguindo se libertar de certas amizades, de certos grupos, de certas mesas. Senhor,
Abre os olhos espirituais dessa pessoa e dá força para ela sair disso. Dá força para ela sair dessa situação, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que todo filho, filha que está afastado do pai, da mãe, que está com a cabeça virada, Senhor, intervenha e traga uma restauração no relacionamento, no nome de Jesus. Toda pessoa, Pai, que está tendo lutas dentro dela, perturbações dentro dela, essa pessoa que está com dúvidas, essa pessoa que não sabe o que fazer, Senhor, Tu és o Deus que dá o norte e a Tua palavra é a que prevalece. Por isso, Senhor, visita essa pessoa agora e lembra ela daquilo que o Senhor já falou, daquilo que o Senhor já revelou. Por isso eu oro em nome de Jesus para que ela receba um norte do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, nada vai faltar para essa pessoa. A provisão vai chegar, o recurso vai chegar, a resposta vai chegar, a pessoa que ela está aguardando vai chegar. Nada quebrado, tudo aquilo que estiver falido, tudo aquilo que estiver quebrado, tudo aquilo que precisa de conserto, tudo aquilo que precisa de restauração, nós declaramos em nome de Jesus que o nosso Deus já está trabalhando e vai ser tudo completo. Essa pessoa vai ter realização. O Deus que começou a boa obra vai terminar. O Deus que deu essa gravidez, Ele vai sustentar até o último dia, em nome de Jesus. Eu declaro a Tua mão de poder, Pai, guardando a vida de cada pessoa, restaurando, e todo aquele que está doente, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo dá paz, Jesus Cristo dá vida, Jesus Cristo dá alegria, gozo na tua alma, te dá prazer, te dá a bênção para você continuar, a força para você se manter firme no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida? Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã vai ter uma oração especial aqui hoje, tá? Uma oração que o Espírito Santo me inspirou às 9 da manhã. Eu gostaria que você não perdesse. E depois a nossa oração das 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais.
Pai, nós te pedimos, dá-nos força para cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Oramos e agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e se não fosse pela Tua boa mão, ó Deus, nós não estaríamos aqui. Reconhecemos a grandeza do Teu poder, da Tua força em nossas vidas, e oramos, Pai, para que o Senhor traga a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, cancelamos agora todo tipo de ataque do inimigo e cancelamos toda obra maligna preparada, invocada ou que de alguma maneira está forjada ou está se movimentando contra nós. Cancelamos na autoridade e no poder de Jesus Cristo e declaramos livramento para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso caminho, para os nossos compromissos. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Cerca a nossa casa, Pai, com Teus anjos poderosos. Cerca a nossa vida, Pai, com os Teus anjos. Nós te pedimos em nome de Jesus e te pedimos também, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração rendido a Ti e ouvidos para ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Deus, estar lutando a Tua causa e não a nós, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito, 14º dia, e estamos em oração. Eu estou em consagração, acredito que muitos também estão comigo, e quem não está, fique em paz. O fato de você estar nessa oração já é muito significativo. Deus certamente está agindo na sua vida. E Deus me deu 2 palavras para compartilhar com você. 2 palavras. A primeira delas se chama responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá, nós precisamos ter responsabilidade. Tem gente que pede a Deus muitas coisas. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, cumpre tuas promessas. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo a Deus, Senhor, aumenta a minha responsabilidade. Você pode pedir a Deus, sabe, coisas muito grandiosas. Você pode pedir a Deus realmente coisas de poder, coisas ricas, coisas tremendas, mas entenda isso, quanto mais Deus te der, você não vai ter a liberdade que você imagina. Você vai ter mais responsabilidade. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem assim, que todo mundo tem que alcançar a sua liberdade. Tendo mais, ganhando mais, possuindo mais. Quanto mais você tiver, você não vai ser livre como você pensa. Ao contrário, você vai ter mais responsabilidades. Quando o meu canal no YouTube tinha 200 mil inscritos, 300 mil, a minha responsabilidade era uma. Hoje já são milhões. A minha responsabilidade é outra. Estou na televisão, eu tenho responsabilidade. As pessoas imaginam assim, elas veem a glória, mas elas não imaginam a responsabilidade. Elas não sabem que eu trabalho de domingo a domingo e só consigo descansar depois de eu ter cumprido todos os meus compromissos. Tanto que quando eu fui entrar na televisão, eu perguntei para minha esposa, eu disse para ela, vocês vão aguentar, porque por 1 ano, toda viagem que eu fizer, todo compromisso que eu for, eu vou ter que gravar. Eu vou ter que por 1 ano, que é o meu compromisso que eu fiz na TV, não sei se Deus vai aumentar isso ou se vai parar por aí, mas por 1 ano eu disse para ela, toda viagem que a gente fizer pela manhã, eu tenho que me ocupar com as gravações e só vou poder sair à tarde. E eu disse para ela, isso é um preço que nós estamos pagando por 1 ano, inclusive para mim viajar, para mim fazer uma viagem curta, tá? Para mim fazer uma viagem curta de 300, 400 km, eu preciso me organizar 2 dias antes. Não consigo simplesmente pegar a chave do carro, botar as malas para dentro e sair. Hoje eu não consigo fazer isso.
Por quê? Porque eu tenho compromisso com a TV. E as pessoas olham lá, o profeta bem arrumado, de terno, me veem num estúdio, mas o que elas não veem é eu acordando de madrugada, às vezes dormindo 4, 5 horas. O que elas não veem é que todo mês, a fatura da TV vem. E se faltar, eu não tenho como pedir dinheiro para a igreja ou pedir dinheiro para o banco. Eu tenho que me virar, porque eu tenho essa responsabilidade. Deus me deu essa responsabilidade. Então, tudo que a gente pedir a Deus, absolutamente tudo, nós temos que ter responsabilidade. Tudo, absolutamente tudo, tem que ter uma responsabilidade. Então as pessoas querem que Deus dê empresa, mas empresa é responsabilidade. Você quer construir coisas, é responsabilidade. Você quer ser um pastor, quer ser um profeta, é responsabilidade. E quanto mais você pede, porque a gente pede a Deus, Deus me dá mais. O mais hoje na minha vida significa responsabilidade. Não tem outro nome. Responsabilidade. Não estou dizendo que não sou feliz, não estou dizendo que não me sinto realizado, não estou dizendo que eu não tenho prazer de fazer o que eu faço, ao contrário, é uma alegria para mim. Eu realmente faço porque amo a Deus, amo a Deus, mas é uma responsabilidade, Tem coisas que eu não gostaria de estar na frente, mas estou. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu tenho famílias que dependem de Deus em primeiro lugar e depois do meu trabalho, dos meus livros, dos meus eventos, de todo o trabalho que eu faço. Chega no final do mês, eu tenho que pagar os meus funcionários, eu tenho que cumprir os meus compromissos, eu tenho que pagar o condomínio. Tudo é responsabilidade. Quer casar? Vai ter que ter responsabilidade. Aí você pergunta, profeta, por que você está ministrando isso? Porque, às vezes, nós não estamos sendo responsáveis o suficiente com aquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu algo, sabe, independente de você estar animado ou desanimado, de você estar feliz ou se você está triste, de você estar sendo ajudado ou se você está sendo perseguido, você tem que ter responsabilidade com o que Deus te deu. Deus te deu um ministério. Entenda, esse ministério vai exigir de você. Vai exigir oração, vai exigir estudo da palavra, vai exigir caráter, vai exigir, sabe, muitas coisas. Mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Tudo que Deus nos der, um dom que Ele te der. As pessoas querem muito dom. Mas elas têm que saber de uma coisa, a partir do momento que tiver o dom, olha essa palavra, a partir do momento que você tiver o dom, você é responsável por esse dom. Você não pode enterrar esse dom. Esse dom te foi confiado. Escreva a palavra aqui no comentário, responsabilidade. Deus te deu algo. Deus te deu algo. Então isso que Deus te deu, você é responsável por isso. O que Deus te deu, você é responsável por isso. Você é responsável, não é outro, é você. É você que é responsável por aquilo. E se você enterrar o que Deus te deu, se você disser assim, não, eu não quero me movimentar com isso, eu não quero fazer isso, eu não quero usar meu dom, bom, então você vai prestar contas diante de Deus. Eu acredito que todos nós vamos prestar contas. Eu vou prestar e você vai prestar contas também. E se eu sei que eu vou prestar contas diante de Deus, eu preciso, gente, eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Eu preciso usar o que Deus me deu. Eu não posso enterrar, eu não posso ser como aquele servo mau e infiel que recebeu um talento e que ele deveria, sabe, render com aquele talento. E ele decidiu enterrar aquele talento. O que Deus te dá, você tem que render. O que Deus te dá, você tem que multiplicar. Deus te deu recursos, você tem que multiplicar esses recursos.
Você não pode deixar esses recursos parados. Você tem que multiplicar, você tem que render o que Deus te deu. Porque de tudo nós vamos prestar contas. E essa é uma verdade de Deus, eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu recebo uma profecia, toda vez que eu recebo uma palavra profética e alguém chega para mim e diz assim, olha, Deus vai te entregar isso, eu penso assim, meu Deus do céu, mais responsabilidade, porque eu não sei se é da minha cultura, certo? Não sei se é da minha cultura, se é do meu sangue, se é a forma como eu fui criado, o que é, que eu não consigo dever para as pessoas. Eu não consigo dever, sabe? Eu prefiro vender algo que eu tenho do que eu ficar devendo. Eu pelo menos sou assim, eu prefiro, sabe? Eu prefiro vender, que eu vendo carro, vendo o que tiver que vender, para não ficar devendo. Não gosto de ficar devendo, não gosto, nunca gostei de ficar devendo, nunca gostei. E porque eu tenho para mim, sabe? Que eu tenho que ser fiel, não quero que ninguém me cobre, eu quero pagar, não quero que me cobre, não quero nem que me empreste, já para não ficar me cobrando. Eu sou assim, eu já nem peço uma coisa emprestada porque depois eu não quero me esquecer ou de alguma maneira não cuidar daquilo que eu pedi emprestado. É a minha cultura. Certo? É minha cultura, eu vim disso. Então, para mim, a gente não deve nada para ninguém. Não deve ir para o mercado da esquina, não deve para a mulher que vende roupa, não deve para ninguém. Esse é o meu entendimento. Então, eu sempre, desde que me conheço por gente, sempre fui muito responsável. E agora que eu sou um servo de Deus, quanto mais agora que eu sou um servo de Deus, Deus me entregou algo. Como é que eu não vou ser fiel ao que Deus me entregou? Como é que eu não vou ser responsável ao que Deus me entregou? Um dia eu vou prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia eu vou prestar conta. E sabe, toda palavra que você recebe de Deus, toda direção, toda profecia, você tem que ser responsável por isso. Porque Deus vai pedir conta disso, de uma direção que você recebeu. Não é uma palavra qualquer, não, você é responsável agora, porque você recebeu uma palavra, e a palavra que Deus te deu foi marcha, a palavra que Deus te deu mude de direção. Seja o que for que Deus falou com você, você tem que ser responsável por aquela palavra. É uma honra muito grande receber uma palavra de Deus, receber uma profecia, receber uma visão. Mas agora você tem que ser responsável por aquilo, você tem que colocar aquilo em prática. Então, ainda que você não queira, ainda que você diga, não, isso não é para mim, você tem que estar compromissado com aquilo que Deus te deu. Você precisa estar compromissado, certo? Eu sei que vai demandar muito da gente nos envolver, fazer, gastar energia e muitas vezes ser mal interpretado pelas pessoas, mas Deus deu uma missão, seja para mim, seja para você, seja responsável por aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu não é comum, o que Deus te deu é algo bom, o que Deus te deu é algo precioso. O que Deus te deu é algo grande, o que Deus te deu, sabe, você tem que lutar por aquilo, porque foi Deus que te deu. Seja fiel, seja fiel. Eu nunca pensei, deixa eu dizer isso para você, eu nunca pensei que eu ficaria preocupado, sabe, com compromissos, com responsabilidades, mas muitas vezes eu fiquei preocupado. Eu sei que isso não é uma coisa de Deus, eu sei que ser uma pessoa ansiosa, a Bíblia diz que nós não podemos andar ansiosos, mas conforme, sabe, o tamanho da responsabilidade que você tem, o tamanho dos compromissos que você tem, os compromissos que você faz também diante das pessoas, certo? Porque eu me lembro que quando eu postei a foto, né? Quando eu postei a foto, olha que interessante, as pessoas não olham isso. Quando eu postei a foto que eu estava assinando o contrato com a Bandeirantes, puxa, eu recebi ali uma enxurrada de comentários, e as pessoas felizes, e glória a Deus, né? Eu fico feliz quando fico feliz pela gente, né? O brabo é quando não fico feliz. Mas depois que eu assinei o contrato, eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Vamos fazer o quê?
Vamos fazer o quê? Como que eu vou me posicionar diante desses compromissos? Como que eu vou conseguir cumprir não só a parte financeira, mas também a parte das gravações? E eu digo para você, no primeiro mês eu pensei que eu não ia aguentar. No primeiro mês eu cheguei a ligar pro rapaz que faz intermediação e cheguei a pensar em cancelar porque eu não aguentava mais. Eu cheguei num esgotamento tão grande, porque as pessoas não veem isso, né? Mas assim, eu tava que nem um zumbi, né? Claro que diante da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas, a gente se mantém forte, mas não foi fácil gravar. Não foi fácil fazer algumas coisas. Depois a gente começou a gravar das próprias orações, daí me aliviou um pouco mais, mas mesmo assim eu tenho outras gravações que eu faço e foi desafiador. Eu digo, uma pessoa mole não consegue fazer algumas coisas. Uma pessoa mole, sabe? Porque as pessoas sempre pensam que é ar-condicionado e água fresca. Isso é a parte da estrutura, mas a parte que você tem que dar a cara a tapa e a parte que você tem que se esforçar e a parte que você tem que fazer ali, meu amigo, é como diz no exército, menino chora e chora quieto, né? Porque ali não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém por perto, tem que aguentar no osso. Bem, todos nós, conforme a responsabilidade que Deus nos dá, tem que segurar o rojão. Por isso eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, se Deus te deu uma responsabilidade, seja com a tua família, fica firme. Deus te deu uma responsabilidade com essa empresa, fica firme. Deus te deu um dom, fica firme com esse dom. Usa o que Deus te deu. Seja responsável por aquilo que Deus te deu. Não deixa isso se perder. Sabe? Não seja o tipo de pessoa que seja leviana com aquilo que Deus te deu. Não seja leviano, tenha temor de Deus. Se Ele te entregou isso, é porque você vai dar conta do recado. Se Ele te entregou isso, Ele vai te capacitar, Ele vai suprir, Ele vai abençoar, Ele vai te dar energia, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar favor e você vai conseguir. Eu deixo essa palavra ao teu coração, não desista. Essa palavra é para alguém que está aí. Eu tô falando em nome de Jesus aqui. Eu sei que eu estou falando com alguém. Não desista do que Deus te entregou. Essa é a palavra que Deus está falando com alguém aí. Não desista do que Deus te entregou. Essa é a palavra, seja para quem for, não importa se você é líder ou se você não é líder, não desista do que Deus te entregou. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero aqui dar 2 testemunhos da Verônica. Paz do Senhor, há quase um ano eu venho assiduamente acompanhando suas lives e orações. E nesse período sempre pedindo para Deus interferir no processo junto ao INSS desde julho de 2021, revisão de cálculo. Hoje meu advogado deu a maravilhosa notícia que foi deferido e concluído para pagamento. Gratidão a Deus que é fiel e ao Senhor, profeta, por nos orientar e ensinar a palavra. Célia. Graça e paz, profeta, me chamo Célia, minha neta nasceu de 34 semanas com 3 meses e desenvolveu uma hérnia umbilical e cresceu rapidamente. O médico falou que operava quando a criança estivesse maior. Eu fiz um propósito junto com o Senhor, orando todos os dias às 6 e às 18 horas, de 15 dias. E Deus operou um milagre, Deus abençoe sua vida e sua família. Você viu que todos os testemunhos, todos, são de pessoas que pegaram firme na oração? Todos os testemunhos que eu recebo aqui, são de pessoas que pegaram firme na oração. Pegue você firme também na oração. Amém? E você vai ver que Deus vai trazer a recompensa para você. Não quebre esse propósito. 6 da manhã eu te aguardo aqui, 18 horas eu te aguardo aqui. Fique firme. Assim como eu mostro resiliência, perseverança, assim como eu sou responsável de estar aqui com vocês, seja responsável também de orar conosco. E juntos nós vamos ver Deus fazendo as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E olha, nada é por acaso. Hoje estamos no 14º dia do nosso propósito. Hoje, para a glória de Deus, chegamos a 7 milhões de inscritos no YouTube, certo? Então Deus de alguma maneira está fazendo algo, Deus está cumprindo algo, Deus está realizando algo aqui e você faz parte disso. Em nome de Jesus. Amanhã,
certo? Amanhã, 6 da manhã, vamos estar aqui juntos em oração e eu quero que você preste atenção. Nós vamos ter um culto especial, virada de chave, é um culto que nós estamos fazendo no domingo. Eu convido você para assistir online e se você puder estar presencial, venha. No final da reunião de amanhã, eu vou fazer uma oração por cura divina. E eu estou em propósito, né? Estou apenas almoçando e jantando. Então eu creio, Deus está preparando um ambiente, Deus está preparando milagres e vai ser incrível em nome de Jesus. Se você quer adquirir nossos livros, é só você... Olha só, eu tenho muito livro aqui. Eu tenho muito livro. Todos os nossos livros, tenho 16 livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Livros que vão te abençoar. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. Dá um pulo lá no site, veja nossos livros e ore por nós também, para que Deus nos ajude. Amém? Eu iria falar de 2 coisas hoje, só deu para falar de uma. Outro dia eu falo dessa outra, certo? Na oração da manhã faltou uma também, e agora na oração da noite faltou uma também. Bom, deixa eu declarar o Salmo 91. Faça um ato profético agora, compartilha com 7 pessoas. Amém? Faça esse ato profético, compartilha com 7 pessoas. Amém? A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, faça esse ato profético, Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários a tua emergência, a situação na tua vida que precisa ser resolvida, que precisa de uma intervenção de Deus, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesse propósito e oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Nós te pedimos, ó Deus, coloca a tua mão sobre a nossa vida e venha nos guiar, Pai, no teu caminho. Nos pega pela mão, Pai, e nos ajuda a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de vale, todo tipo de inimigo. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos unja, o Senhor nos capacite. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo agora que paralisamos todo tipo de ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, contra seus filhos. Todo espírito de briga, de discussão, de confusão, tudo que torna essa pessoa rancorosa, que torna essa pessoa cheia de ódio, ou até mesmo, Senhor, que está colocando intrigas na mente, que está colocando, Senhor, problemas, Pai, para que essas pessoas vivam em torno de problemas. Eu oro agora para que esse mal cesse em nome de Jesus, que cesse esse ataque espiritual. Eu quero declarar que o sangue de Jesus cobre esse casal, o sangue de Jesus cobre essa família, cobre essa casa, cobre esse lugar. Que todo tipo de ataque para tentar perturbar o caminho dessa casa, para perturbar, para desorganizar as contas, para desorganizar as responsabilidades, que caia por terra. E a minha oração, Pai, é para que cada pessoa que recebeu um dom, que recebeu um talento, que recebeu uma oportunidade de Deus na sua vida, que recebeu ferramentas de Deus,
que essa pessoa não venha deixar enterrar, Pai. Desperta, Pai, o dom que o Senhor deu a cada um. Desperta a oportunidade que o Senhor deu a cada um. Aquele que está desanimado, dá um ânimo novo para ele. Aquele que está prostrado, levanta ele agora, Pai, pela força do teu poder. Eu digo, escuta aqui, Satanás, todo tipo de ataque espiritual que está acontecendo na vida dessa pessoa, eu digo agora, saia agora do caminho e do entorno dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro também declarando a toda enfermidade, a toda infecção, inflamação, dores, alergias, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos curados. A cura nos pertence, a saúde nos pertence, o bem-estar nos pertence, a vida plena nos pertence, a saúde de Jesus Cristo, a saúde divina pertence a mim, pertence à minha casa, pertence ao meu lar. Eu quero declarar também que cada emergência que está sendo colocada aqui nos comentários, Senhor, coloca a tua mão, trabalha e traz solução, Pai. No nome de Jesus, apresentamos a Ti as nossas razões e te pedimos, mostra-nos misericórdia, Senhor. Mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Amém. E graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Se você não fez seu ato profético, compartilhando com 7 pessoas, faça seu ato profético agora e amanhã, 6 da manhã, eu aguardo você aqui em nossa oração. Assim como eu tenho responsabilidade com Deus, você tem responsabilidade com a tua casa, com o teu destino. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor te proteja. E ore por nós. Precisamos das orações de vocês. Até mais, gente querida. Deus abençoe.